Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo de número 16, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, o tema, a instrumentação, quer dizer, o grupo. Então, dando sequência nesse tema. É essencial que todos se estimem no grupo. Nosso querido irmão Hermínio Corrêa Miranda, ele está dizendo que é essencial que todos estimem no grupo, que todos se respeitem, que todos tenham um certo carinho, uma certa consideração uns pelos outros. Mas ele continua dizendo aqui assim, mas só isto não basta. Podemos amar profundamente uma criatura que não ofereça condições mínimas para um trabalho tão sério como esse. Olha só. É essencial que todos se estimem no grupo, mas só isso não basta. Podemos amar profundamente uma criatura que não ofereça condições mínimas para um trabalho tão sério como esse. É o caso, vou incluir fulano, cicrano, bertano, porque são meus amigos, então eu quero incluir eles nos trabalhos. Não depende de amizade, depende da qualidade, depende do conhecimento da pessoa. É claro, por outro lado, que não é aconselhável incluir aqueles que nos trabalhos, embora ofereçam outras condições favoráveis, se coloquem na posição de adversários e críticos demolidores de qualquer outro componente do grupo. Nós devemos tomar muito cuidado também com estas questões, porque às vezes nós incluímos certas pessoas que são totalmente avessas a toda norma disciplinar da doutrina dos espíritos, avessas. Depois, essa pessoa, ela vem mais para frente a causar determinados tipos de transtornos. Até a discordância ideológica acentuada, olha só. Mesmo em outros setores do pensamento, pode criar dificuldades ao trabalho. Isso não quer dizer que todos tenham que pensar igualzinho ou se transformarem em criaturas invertebradas, sem ideias próprias, sem personalidade e opinião. A fraqueza é também um dos ingredientes necessários ao bom trabalho. É lógico, a fraqueza nossa faz parte da nossa desigualdade evolutiva. Então, a fraqueza é também um dos ingredientes necessários ao bom trabalho, desde que não alcance os estágios da rudeza, que fere, mas a homogeneização das ideias e das aspirações é condição importante para o bom entendimento, que precisa prevalecer durante todo o tempo.
um só membro que desafine dessa atmosfera de harmonia poderá transformar-se em brecha por onde espíritos desajustados introduzirão sutilmente fatores de perturbação e eventual desintegração do grupo. É preciso ficar muito atento no aliciamento de componentes à diretoria da casa, principalmente. Porque muitas vezes, por falta de percepção, aliciamos determinadas pessoas que mal sabemos que vinculadas a determinados tipos de espíritos sofredores, obsessores, vampiros, espíritos das trevas, se encontram. E uma vez fazendo parte da diretoria, essa pessoa passa a agir contrário todas as normas disciplinares da doutrina. Então, tudo que os membros na reunião discute, essa pessoa ela se opõe contrário, negativamente. Tudo. É uma pessoa que não concorda com nada. Mas é óbvio que ela não concorda, em partes porque ela não quer, porque nós sabemos que nem tudo são obras dos espíritos. Nem tudo. O primeiro passo, quem dá, somos nós. Mas quando aliciamos aquela pessoa, não sabíamos que aquela pessoa era avessa a tudo. Por isso, passa a existir na diretoria aquela porta psíquica no campo vibracional da instituição, aquela porta aberta, onde as trevas infiltram justamente para que atrapalhe o progresso daquela casa espírita, daquela instituição, não levando adiante a instituição bons projetos, porque fulano, cicrano ou bertana não concordaram. Muitos membros, eles se deixam levar pelo lado pessoal, esquecendo-se da responsabilidade espiritual. Por exemplo, só dar um exemplo a você. Eu, em dado momento, sou convidado para assumir a vice-presidência de uma casa aqui em São Sebastião do Paraíso. Olha como nós devemos agir na imparcialidade. E eu assumo a vice-presidência ao lado de um presidente que é um amigo meu de infância. Eu vou colocar essa história só para você entender uma coisa.
Pois bem, só que, uma vez na vice-presidência, fora da casa espírita, nós discutimos, brigamos outros assuntos que não tem nada a ver com a casa espírita. Vamos simplificar. Brigamos por causa do nosso time de futebol. E de forma que a briga é tão feia que foi preciso que as pessoas entrassem no meio para apartar a nossa briga. Porque senão, se não fôssemos apartados, podíamos matar até um ou outro. Você acha que essa briga ela pode interferir na diretoria da casa espírita? De forma nenhuma. De forma nenhuma. A partir do momento que nós adentramos a casa espírita, o ideal é outro. A responsabilidade é outra. Já que fomos indisciplinados e irresponsáveis, devemos pelo menos reconhecer que não podemos em momento algum, não devemos misturar uma coisa com a outra. Aí, por exemplo, aquele presidente meu amigo, que até então na rua nos tornamos inimigos, ele leva ao conhecimento de todos os membros um projeto. Porque nós brigamos lá na rua por um outro motivo. Eu ali magoado com ele, eu vou votar contra o projeto que ele apresentou? De forma nenhuma. Nós temos que ter bom senso, prudência, respeito uns pelos outros. Não é porque nós brigamos lá na rua que aquela briga possa interferir nos ideais, na disciplina, na responsabilidade, no conteúdo. Então o presidente apresenta um projeto ali a todos os membros da diretoria. E obviamente ele me pergunta: o que você acha? Você é a favor ou contra esse projeto que eu estou apresentando? É óbvio que, ao analisar o projeto, eu vou esquecer que lá na rua nós brigamos por outro motivo. O ideal é outro ali dentro da casa espírita. Ali prevalece a disciplina. Ali prevalece o bom senso. Ao analisar o projeto dele, pois não, eu também sou a favor do seu projeto. Projeto digno, projeto exemplar. Eu acho que, com todo respeito, todos nós devemos acatar o teu projeto. Assim que devemos agir. Nunca que devemos misturar uma coisa com a outra. E aqui na Terra é o contrário. Você já parou para analisar isso? Aqui na Terra é o contrário. Se as pessoas possuem uma arenga, eu vou usar esse termo, arenga, né?
de infância, e se de repente eles se deparam numa sala de uma faculdade ou num trabalho juntos, é aquela rivalidade, é aquela briga. Para que isso, gente? Então nós devemos tomar muito cuidado no aliciamento de membros para a casa espírita, no princípio, principalmente na formação, quando nós não temos lá conhecimento. Por isso devemos buscar conhecer a doutrina dos espíritos através das 5 obras básicas codificadas por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, Hermínio Corrêa de Miranda, aliás, ele continua. É preciso entender, logo de início, que os componentes encarnados de um grupo são apenas a sua parte visível. Se nós pararmos para analisar, numa casa espírita, pense numa casa espírita. Pensou? Em 100%, aquela casa espírita, a casa espírita que você pensou, 100%, né? Quantos por cento em 100% material e espiritual na casa que você pensou existe, funciona? Acho que você pensou muito, hein? Numa casa espírita, veja bem, eu conheço casas espíritas na cidade de São Paulo, desculpe, que atende 3.000 pessoas por dia encarnadas. Grupos de encarnado de 200 a 400 pessoas por dia, voluntários. Mais de 80 atendentes fraterno. Olha o tamanho dessa instituição espírita que eu conheço em São Paulo, que eu não vou dizer o nome, por uma questão de ética. Porque aqui a gente não pode dizer nome de instituição e nome de pessoas, né? Então, 3.000 pessoas por dia, 200, 300, 400 pessoas voluntárias, 80 pessoas atendente fraterno, mais de 100 pessoas aplicando passe por dia. O trabalho filantrópico imenso. Pelo que me parece, na época, mais de 80 pessoas compunham a diretoria. Olha para você ver o tamanho dessa instituição. Pense nessa instituição. Perante 100%, esse grupo corresponde 5% do trabalho. 95% o trabalho verdadeiro é o trabalho da espiritualidade. Em 100%, 95% ali o trabalho é da espiritualidade. 5% ali é dos encarnados. Aí você me diz assim, Luiz do céu, mas então eu pensei na casa espírita aqui em Paraíso aqui. Não, gente. Em 100% aqui em São Sebastião do Paraíso, a casa com o maior fluxo de gente encarnada
é apenas uma centelha. Nós não vamos nem colocar 0,5%. É menos de 1/4 de 0,5%. Ó, 1/4 de 0,5%. Não é 1/4 de 1%. É 1/4 de 0,5%. O restante até 100%, o trabalho maior é da espiritualidade. Olha só, é preciso entender logo de início que os componentes encarnados de um grupo são apenas a sua parte visível. Essa é a parte visível. O papel que lhes cabe é importante mesmo assim, por certo, mas nada se compara com as complexidades do trabalho que se desenrola do outro lado da vida, entre os desencarnados. Você conseguiu entender com todo respeito? O verdadeiro trabalho ocorre, se dá no plano espiritual. Pois quando você chega a uma casa espírita e que ali tem um gatinho pingado, esse gatinho pingado meu é uma meia dúzia de pessoas. Pode ter certeza de que ali, espiritualmente, tem umas 200 pessoas sendo atendidas espiritualmente pelos mentores, né? Lá é que se realiza a parte mais crítica, no plano espiritual é que realiza a parte mais crítica e delicada das responsabilidades atribuídas a qualquer grupo mediúnico. Lá é que é realizada. Desde o cuidadoso planejamento das tarefas até a sua realização no plano físico. Porque existe um planejamento, existe uma programação. Por isso que nós já tratamos em outros livros, principalmente Sueli Caldas Schubert, que não manifesta sequer nenhum espírito sofredor, necessitado, obsessor, vampiro, numa casa espírita séria, através de médios sérios, sem que os mentores espirituais o leve até ali, o prepare e também vindo a preparar o médio, o seu campo receptivo, o seu campo vibratório. Nenhum espírito se manifeste sem que, numa casa espírita séria, sem que o mentor não saiba ou sem que ele não queira. Ora, gente, tem disciplina. Se aqui no Brasil, principalmente, o SUS, que é o SUS, tem disciplina, você entendeu a psicologia? Se o SUS, que é o SUS, tem que oferecer pressão, tem que ter uma ficha. Ora, plano espiritual é muito mais importante, mas a gente respeita o SUS aqui na Terra. No tempo certo, os componentes encarnados já fazem bastante quando não atrapalham. Isso é verdade. Os componentes encarnados já fazem o bastante quando não atrapalha. Não perturbam, não interferem negativamente. É óbvio que ajudam de maneira decisiva. Quando se portam com dignidade, em perfeita harmonia com o grupo. Esses são os integrantes da casa que, paralelo, se juntam à diretoria. Mas se não puderem ajudar, que pelo menos não dificultem as coisas.
É melhor, por isso, recusar logo de princípio um participante em perspectiva sobre o qual tenhamos algumas dúvidas mais sérias do que sermos constrangidos depois a dizer-lhes que, infelizmente, tem que deixar o grupo por não se estar adaptando às condições exigidas pelo trabalho. Isso aqui, eu não tenho essa dificuldade comigo. Olha só o que o Hermínio disse aqui, né? É melhor, por isso, recusar logo de princípio um participante em perspectiva sobre o qual tenhamos algumas dúvidas mais sérias do que sermos constrangidos depois a dizer-lhes que, infelizmente, tem que deixar o grupo por não se estar adaptando às condições exigidas pelo grupo. Então é necessário, é preciso, no princípio, muita disciplina. Então, ao perceber-se que a pessoa não se enquadra ali naquele departamento, é preferível que você diga a ele que ele não se enquadra do que deixar ele vindo a causar alguns problemas sérios e lá na frente você ter que tomar uma atitude mais séria sem necessidade. É preciso entender que todo mal nós devemos cortar pela raiz. Vamos para o próximo vídeo.